Ei, me fala uma coisa, será que depois que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, ele passou a errar menos ou ele passou a ser um homem perfeito? Será que realmente o batismo com o Espírito Santo transforma radicalmente a nossa existência? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Aviva a Tua Obra. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva, porque toda semana temos um vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo em nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Maravilha? Ah, você assistiu meus últimos 2 vídeos que eu postei aqui? Eu postei uma pregação que eu fiz aqui nos Estados Unidos, uma conferência que tem como título Mentalidade Transformada. E o título da mensagem é Daniel, o menino da metanoia. Se você não assistiu, o link vai estar aqui embaixo, aqui em cima. Clica e assiste, que eu tenho certeza que essa mensagem vai impactar a sua vida. E o outro vídeo que eu postei também é: será que o movimento carismático, ele é de Deus ou ele não é de Deus, tá? Eu vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima esses 2 vídeos, clica nele e assista. E se você for um inscrito, o YouTube ele te avisa. Então se inscreva aqui agora, é rápido, fácil e prático e de graça. Lição de número 6, que tem como título o Avivamento no Ministério de Pedro. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho, se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 14 até o verso de número 16. A minha pergunta é: será que Pedro foi uma outra pessoa depois do dia de Pentecoste? Ou seja, será que depois que nós passamos por essa experiência, nós somos transformados? Nós somos outra pessoa? Erramos menos? Ou passamos a ser homens perfeitos? O que aconteceu com Pedro? Porque nos evangelhos apresenta uma espécie, um Pedro, e no livro do Ato dos Apóstolos apresenta um outro Pedro. Mateus apresenta um Pedro que peca, um Pedro que fica bravo, um Pedro que nega, um Pedro que ao mesmo tempo que ele professa ou ele fala palavras que o próprio Cristo diz que essas palavras foram reveladas, imediatamente Cristo olha para ele depois e diz: para trás de mim, Satanás. E depois de Pentecoste, nós não vemos mais esse Pedro titubeando, oscilando, esse Pedro que ele tem altos e baixos. Depois do Pentecoste, a Bíblia apresenta um outro Pedro. Então, será que a experiência do batismo com o Espírito Santo radicalmente transforma a nossa existência? O que eu quero que você entenda logo de início é o seguinte: eu vou apresentar aqui para vocês, tá, 2 leituras de Pedro. A leitura dos evangelhos, que Mateus faz de Pedro, que Marcos faz de Pedro, e depois a leitura que o Lucas faz de Pedro lá no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então fique comigo que eu vou mostrar essas 2 ideias, essas 2 leituras de Pedro. Será que são pessoas diferentes? Vamos lá. Tópico 1, Pedro antes do Pentecoste. Ponto 1, as 2 atitudes de Pedro. Olha em Mateus capítulo 16 e o verso de número 16 e 17. O que a Bíblia diz aqui? Mateus 16, verso 16 diz assim: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que interessante, Jesus estava perguntando para eles o que as pessoas falavam dele. E todo mundo começou a dizer: olha, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és profeta. Ou seja, uns dizem que você é Jeremias, cada um tem uma visão acerca de você. E aí Cristo olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês?
que estão comigo todos os dias, o que vocês pensam de mim? O que vocês acham de mim? Qual é a minha identidade? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Cristo diz para ele no verso seguinte, verso 17. Então Jesus lhe afirmou, ou então Jesus lhe disse: bem-aventurado és, feliz é você, Simão Barjonas. Aí ele vai explicar por que você é feliz. Porque não foi carne e não foi sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Ou seja, Jesus afirma que essa revelação que Pedro teve, que ele era o Cristo, não vinha dele próprio. Não era uma experiência produzida pelo seu próprio entendimento, mas foi uma revelação vinda do céu. Ou seja, os céus se abriram e ele passou a entender que esse personagem era o Cristo. Mas olha o que diz no verso de número 22, do mesmo capítulo. Verso 22. Olha o verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Por quê? Para sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ou seja, ele estava mostrando para os discípulos a importância que era necessário ele ir para Jerusalém, porque ele ia sofrer. As pessoas iam maltratá-lo, o clero ia matá-lo, ou seja, ele ia se entregar para morrer. Ele estava então mostrando que ele iria passar por um grande sofrimento. Aí Pedro interrompe. Pedro parece que já estava cansado de ouvir esse ensinamento. Aí ele para no verso 22 e diz: e Pedro chamando-o à parte. Olha que interessante, Pedro chamou Jesus à parte e falou somente com Jesus, tá? E começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Ou seja, ele chamou Cristo no particular e começou a dizer: Cristo, deixa de dizer isso. Tenha compaixão de você. Ou seja, você não precisa fazer isso. Para com essa besteira. Aí Cristo olha para Pedro e diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Vocês conseguiram entender? Uma hora Deus o revela. Uma outra hora era como ele não entendesse os planos de Deus. Aí agora, vamos comigo no ponto 2. Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí vamos só para Mateus capítulo 26, verso 69. Olha o que diz o verso 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse. Cristo agora, ele foi assunto no Sinédrio. Ok? Ele passou a noite inteira apanhando. E de manhã, quando levanta-se, o noticiário corre. E é nessa perspectiva que tem o texto. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio. E aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Olha agora o verso 71 e o verso 72. E saindo para o alpendre, foi ele visto por uma outra criada, a qual disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E olha o que ele responde, ele negou outra vez. Agora ele já faz com juramento, dizendo: não conheço tal homem. Olha o verso de número 73 e 74. Logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu sotaque, a sua maneira de falar. O que o texto está querendo nos informar aqui? Olha que interessante, no verso 69, a mulher diz que Jesus era galileu, porque na Galileia tinha um sotaque diferente. É como o paulista e o nordestino.
são sotaques diferentes. Ou seja, o Galileu tinha um sotaque diferente. Muitas pessoas não acham engraçado a maneira que eu falo, não percam, né? Ou seja, é uma maneira que nós falamos lá em Americana, no estado de São Paulo. Ou seja, naquela região se fala dessa forma. Então, olha que interessante, na Galileia tinha um sotaque diferente. Ou seja, todo mundo percebia quando um galileu estava falando. E esses homens, essas pessoas disseram, és verdadeiramente um deles, porque o teu sotaque te denuncia. Aí Pedro aqui já fica bravo. No começo ele nega, depois ele faz um juramento aqui. Olha o que diz o verso 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Vocês conseguem perceber que um homem que, ora, ele recebe uma revelação de Deus, ora, ele não recebe uma revelação, ou ele não entende aquilo que Deus estava fazendo na vida de Jesus, e perto de Jesus morrer, nas vésperas da sua morte, esse homem nega ele 3 vezes. Tá? Então, olha que interessante, olha o verso 75. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, esse é o Pedro. É um Pedro que nega, é um Pedro que tem uma revelação, mas é um Pedro que também ele nega. Tá? E é tão interessante que, vamos dar uma leitura agora em Marcos, capítulo 16, e o verso de número 7. Esse Pedro que nega, agora Cristo morre. Depois que Cristo morre, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, olha o que ele diz no verso de número 7 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Presta atenção, Marcos 16, verso 7, diz assim, mas ide. Olha o verso 6. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Presta atenção que ele vai dizer, diz para os seus discípulos e para Pedro. Para Pedro, ele usa o nome próprio de Pedro. Diz para Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Presta atenção, Jesus é esse ser que não é Jesus, ele aparece e diz, diz para os discípulos e fala para Pedro que Jesus vai adiante de vocês, ou seja, vão se encontrar lá na Galileia e lá o vereis, como ele vos disse. Então, para você entender isso, você tem que voltar para Mateus. Agora volta para Mateus, capítulo 26, o verso 32 e o verso 33. Olha o que diz, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 32. Verso 32 diz assim, mas depois da minha ressurreição, Cristo está vivo aqui. E ele diz para Pedro, olha o que ele diz para Pedro e para os seus discípulos, tá? Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vocês para a Galileia. Ou seja, Jesus tinha profetizado isso para ele. Olha o que Pedro diz no verso 33. Disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Fábio, por que o Evangelho mostra Pedro nessa perspectiva? Aprenda uma coisa, o Evangelho ele está mostrando quem é o ser humano. O Evangelho mostra que nós, seres humanos, temos altos e baixos. Ou seja, o Evangelho pinta o ser humano como ele realmente é. Mostra a fraqueza, mostra os delitos, mostra o erro, mas mostra também que temos experiências com Deus. Porque esse Pedro que tem uma experiência de revelação, é um Pedro que também às vezes não entende aquilo que Deus está fazendo. Então o que você precisa entender é que o Evangelho foca no Cristo que veio para restaurar quem? O homem no seu pecado. Ou seja, ele mostra que o ser humano ele tem altos e baixos. Uma hora ele pode estar lá,
uma hora ele pode não estar lá, porque o evangelho mostra na realidade quem somos nós. Vai dizer que você sempre vive aqui, ó. Sempre você é estável, você nunca deu aquela baixadinha, você nunca levantou de manhã e disse, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia. Será que você nunca teve algum, não deslize, mas algum desejo de não ler a Bíblia hoje? Hoje eu não quero orar, hoje eu não quero cantar, ou seja, hoje eu não entendo o que Deus está fazendo. Quando a Bíblia narra a história de Pedro, ela está narrando a minha, a tua, a nossa história. Agora, nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. O que Atos vai focar? Atos vai focar exclusivamente no que? No que o Espírito Santo é capaz, ou que ele fez na vida da igreja. Por quê? Porque o Evangelho já tratou quem é o ser humano. Ou seja, o livro de Atos chama Ações do Espírito Santo de Deus, porque o foco... Presta atenção, o foco de Atos dos Apóstolos não é o ser humano, é a ação do Espírito Santo de Deus. Então isso você tem que entender. Qual é o foco do Evangelho? É mostrar o ser humano, que existe Cristo, que pode restaurar o ser humano. Qual é o foco do livro de Atos dos Apóstolos? O nome já diz, a ação do Espírito Santo de Deus. Em quem? Em homens caídos. Então, o foco de Atos, o que é? É a ação do Espírito. Então, por isso que o Espírito Santo começa a pegar o quê? Esse homem do Evangelho. Esse homem caído. Esse homem que tem experiências altas e tem horas que não entende aquilo que Deus está fazendo. Mas no livro de Atos, fica muito explícito que o Espírito Santo, ele trabalha com esse homem. Que esse homem que uma hora entende, uma hora não entende as coisas de Deus. Tópico 2, Pedro após o Pentecoste. Ponto 1, Pedro batizado no Espírito Santo. Pedro agora é batizado. Então o Espírito Santo está fazendo a obra. Olha o que diz Atos capítulo 2, verso 18. Pedro toma a palavra. Pedro era um homem conhecedor da cultura judaica. Pedro sabia ler e escrever, e agora Pedro começa a enunciar, Pedro começa a pregar. Ele começa a pregar no verso 18, e Lucas caprichosamente narra todo o sermão do apóstolo Pedro. E depois, no final, Pedro faz aquele apelo, tá? Ele faz aquele apelo e quase 3.000 almas, no capítulo 2, verso 41 do livro de Atos, apóstolo, mostra o quê? Mostra não a ação de Pedro, mas aquilo que o Espírito Santo estava fazendo através da vida de Pedro. O foco no livro de Atos é o que o Espírito Santo faz na vida do ser humano. É isso que você precisa entender. O Espírito Santo é capaz, sim, de mudar a minha, a tua, a nossa história. Ele faz através de nós. Ele faz por nós. E ele faz através da nossa vida. Ponto 2. Pedro e a cura do coxo. Pedro e João chegam na entrada do templo, Atos capítulo 3, verso 10 e 11, o homem pede alguma coisa, ele não tem dinheiro, ele diz, olha, não tem dinheiro, mas eu tenho algo poderoso, e isso que eu tenho pode mudar a tua história. O que eu quero que vocês entendam é justamente isso. O livro de Atos está focando na ação do Espírito Santo num homem que ora entende e ora não entende. Porque se você for ler lá no livro de Pedro, o que o próprio Pedro disse? Que tinha coisas que Paulo escrevia que era de difícil entendimento. Aí a minha pergunta é, Paulo escreveu inspirado ou não pelo Espírito Santo de Deus? Claro que ele escreveu, tudo que Paulo escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas você consegue entender que mesmo assim Pedro entendia que era difícil de entender a teologia de Paulo? Ou seja, às vezes você entende e às vezes você não entende, mas isso não impede do Espírito Santo agir na sua vida. O que Atos está dizendo não é que Pedro foi perfeito. E não é que Pedro parou de pecar depois de ter sido avivado, depois de ter passado pela experiência de Pentecostes.
O que o texto está focando é que o foco é na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Ponto 3, Pedro avivado em outras ocasiões. No capítulo 4, Pedro prega, ele é preso no Sinédrio, ele é liberto, aonde eles oram, o lugar treme, ele vai orar por Enéas, né? Mandar um abraço aqui pro pastor Enéas, lá de São José dos Campos, tá? Ali indo para Caçapava, para Taubaté, que Deus continue realmente abençoando o pastor Enéas, né? Ou seja, Enéas foi curado por Pedro. Enéas estava doente há 8 anos. Pedro chega lá e cura esse homem. Ou seja, Pedro realmente teve uma ação poderosa. O foco aqui, eu volto a repetir, é a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Ninguém passa a ser perfeito ou erra menos depois de falar em línguas estranhas. Tão verdade é que vai ter um dia lá na eternidade que as pessoas vão dizer assim: em teu nome eu profetizei, eu fiz isso, eu curei, eu falei em línguas, eu fiz coisas tremendas, gravei vídeo no YouTube, eu preguei em congresso, eu fiz um monte de coisa. O que Cristo vai dizer? Eu não vos conheço. Então, o que eu quero que você entenda é justamente isso. O foco no livro de Atos é a ação do Espírito Santo de Deus, mesmo num homem que horas não entende e ora entende aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Tópico 3, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Ponto 1, a igreja atual e o Pentecoste. Aqui você precisa entender 3 coisas. Por que a igreja abandonou o pentecostalismo ou não existe mais, parece, esse fervor? Existem vários motivos. Eu já dei na minha primeira aula alguns motivos. Se você não assistiu minha primeira aula, assista, que lá eu mostro alguns motivos. Hoje eu vou mostrar mais 3 motivos, tá? Porque o que a igreja de hoje é? A igreja de hoje, ela é mais política que bíblica. A igreja de hoje, ela fala mais de política do que de Bíblia. Então, a verdade é que nós vimos na última eleição agora, tá? Estamos em 2023, acabamos de ter uma eleição em 2022, em novembro, e nós vimos que a igreja se embebedou da política. A igreja atual, ela é mais política do que bíblica. Por que o Pentecoste está indo embora? Porque a igreja é mais mundana do que puritana. Se você quiser encontrar o mundo, dá uma olhadinha na igreja. O mundo está dentro da igreja. Então, olha que interessante, a igreja é mais mundana do que puritana. É por isso que o avivamento está indo embora. Porque a igreja está perdendo o pentecostalismo, porque a igreja é mais egocêntrica do que cristocêntrica. O homem é o centro. O homem é o centro do culto, é o centro da pregação. E Cristo, ele fica assistindo o culto ao homem. Cristo senta e ouve os louvores agradando homens. Porque você vai vencer. Porque você é isso. Porque você é aquilo. E estamos esquecendo o Cristo, que é o centro do culto. A pregação é a mesma coisa. A pregação é chave. A pregação é simplesmente para massagear o nosso ego. Então, por que a igreja está deixando de ser pentecostal? Porque a igreja é mais política do que bíblica, a igreja é mais mundana do que puritana, e a igreja é mais egocêntrica do que cristocêntrica. Ponto de número 2, tempos de multiplicação da iniquidade. Querido, presta atenção, aqui você precisa aprender 2 princípios. Primeiro, em cada tempo há a multiplicação do pecado. Quem viveu há 200 anos atrás, naquele tempo, o pecado estava se multiplicando, porque o pecado é evolutivo. E cada geração acompanha a evolução do pecado. O pecado não evoluiu agora, de 2000 a 2023. Não. O pecado, cada geração, o pecado vai evoluindo. E aquela geração acompanha a multiplicação da iniquidade. Grava isso na sua cabeça. Cada geração acompanha a evolução do pecado. E a segunda ideia que você precisa entender é o seguinte, que o foco é lutarmos para nos mantermos vivos. Ou seja, qual é o foco, meu, Fabio? Mas as coisas estão... O amor se esfria,
porque o pecado se multiplica. Qual é o foco? É lutarmos para mantermos viva a chama do nosso coração. Ou seja, as pessoas podem estar perdendo a fé, o amor pode estar se esfriando, mas eu aprendi uma coisa com um pastor meu na minha juventude, o pastor Pedro Pernas. Hoje ele é pastor presidente da Assembleia de Deus no interior do estado de São Paulo. Ele dizia o seguinte, eu nunca vou esquecer essa frase: o amor pode esfriar na vida do outro, mas eu não posso permitir que na minha vida se esfria. Ou seja, eu preciso ter isso na minha consciência. Eu preciso ter o foco de manter viva a chama do Espírito Santo dentro de mim. Ponto terceiro, a igreja será arrebatada. Nesse ponto aqui, eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo um vídeo que eu fiz sobre as 10 virgens. E lá você vai aprender tudo sobre as 10 virgens. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.